É claro que nós já estamos bem crescidinhos, mas entre nós tem alguns irmãos que precisam de alguma ajuda nesse sentido. Questão da redenção de Deus é uma questão básica. Redenção significa recompra, readquirir, comprar de novo. Um dia nós fomos criados por Deus, para a sua glória, mas o pecado entrou. O pecado entrou e nós fomos vendidos ao pecado. Ou seja, nós nos perdemos, nós ficamos inimigos de Deus. E esse pecado se tornou uma grande dívida. E a redenção é a obra de Deus para nos resgatar novamente, nos comprar novamente. Ele pagou um alto preço para nos resgatar. E Paulo diz que hoje nós não pertencemos a nós mesmos. Nós fomos comprados por preço. Por isso nós devemos glorificar a Deus em nossos corpos. Hoje nós somos comprados por Deus. Nós pertencemos a Ele. Nós somos dele. Por isso, nessa manhã, nós nos reunimos em torno dele para ter comunhão com ele, para adorá-lo. A salvação, a redenção, ela tem muitos aspectos. O primeiro aspecto é perdão. Depois do perdão, nós temos a questão de sermos lavados, purificados, santificados, justificados, reconciliados e então regenerados. São aspectos, é a visão da nossa redenção. Se nós quisermos ver a nossa redenção, a gente precisa ter um quadro da nossa redenção. E nesse quadro a gente vê a questão do perdão, a questão de ser lavados, purificados, santificados, justificados, reconciliados. Esse é o quadro lindo da redenção de Deus. É um quadro lindo. E a gente precisa de contemplar de vez em quando esse quadro, apreciar esse quadro da redenção. E um momento adequado para nós contemplarmos esse quadro é diante da mesa do Senhor. E de uma maneira espontânea a gente faz esse vislumbre, essa apreciação. Através da oração dos irmãos, do cântico, a gente percebe que tem essa apreciação. Nós temos uma dívida elevada com Deus. Do ponto de vista de Aloísio, esse é do ponto de vista meu, tá? Nós temos pecados e pecadinhos. E nós temos até mesmo pecados que é para a morte. Do ponto de vista de Aloísio, às vezes eu posso pensar mal de mim, irmão. Né? Eu comigo, né? Eu desenvolvo aquilo. Né? Dentro de mim tem pensamentos negativos acerca de um irmão, de uns irmãos. Então, isso é eu. Mas, de repente, esse pecadinho pode se tornar um pecado maior. Eu posso começar a difamar o meu irmão, né? Entre outros irmãos. O pecado se tornou maior. Aí, de repente, aquela ira, aquela indignação se tornou tão grande que eu acabo matando o irmão. Aí, aquele pecado se tornou um pecadão. Né? Mas o problema é que o pecado não é visto da perspectiva de Aloísio. O pecado é visto da perspectiva de Deus. E o nosso Deus é eterno. O nosso Deus o pecado para ele pode ser pecado e pecadinho, mas é uma dívida eterna. É uma dívida eterna. Ou seja, nós não temos como pagar essa dívida. Seja pecadinho, pecado ou pecadão, ou pecado para a morte. Nós devemos um Deus eterno. Então, nossa dívida é eterna. Ela é eterna, não tem como pagar. Então, nós precisamos dessa dádiva de Deus, desse dom de Deus. Lá em Romanos, capítulo 3, versículo 21 a 26, nós vemos sobre uma justiça. E Paulo fala que essa justiça é a justiça de Deus. A justiça de Deus. Através da fé em Jesus Cristo. Ele foi dado como propiciação pelos nossos pecados.
Então, é a justiça de Deus. Eu não tenho como resgatar a minha vida. Qual o preço que eu vou dar pelo resgate do meu irmão? Não tem preço para pagar. Não tem. O que eu darei pelo preço da minha vida? Não tem. O preço é eterno. Então, eu preciso dessa dádiva de Deus, desse dom de Deus. Por isso, ele enviou o seu Filho, que ao mesmo tempo ele é homem e ele também é Deus. Então, pelo fato dele ser Deus, um Deus eterno, o seu pagamento pode, pode, pode ser aceitável a Deus. Então, vamos ver alguns aspectos desse primeiro item da salvação. O que é o perdão dos pecados? A primeira questão é nos livrar da condenação. Primeira questão é nos livrar da condenação. Deus falou para Adão, se você comer dessa árvore, certamente você vai morrer. Né? Lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, diz que a alma do pai, a alma do filho, pertence ao Senhor. E a alma que pecar, essa morrerá. Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Então, e nós estávamos sob condenação. Então, o primeiro significado do perdão é sermos livrados da condenação eterna. Somos livrados da condenação eterna. O outro aspecto da condenação, a gente pode ver lá em 1 Pedro 2,24, que diz que os nossos pecados foram carregados pelo Senhor Jesus no seu corpo sobre o madeiro. Ele carregou os nossos pecados. Isso diz respeito à questão da expiação. A palavra de Deus, muitas vezes, os tradutores, às vezes, fazem uma certa... não faz muita diferenciação entre expiação e propiciação. Mas essas duas palavras, elas são diferentes. A palavra expiação, ela tem um prefixo, ela começa com EX. Esse prefixo EX significa para fora, ou seja, os nossos pecados foram tirados de sobre nós. Nós tínhamos um peso, nós carregávamos o pecado, e esse pecado era pesado. E o Senhor Jesus pegou esse pecado, colocou sobre o seu corpo, e sobre o madeiro ele levou embora. Então o Senhor tirou esses pecados de nós. Isso é perdão. Isso é expiação. Mas o Senhor não somente expiou nossos pecados, mas Ele também é a propiciação pelos nossos pecados. A palavra, os irmãos perceberam que eu gosto muito de etimologia de palavras, né? A palavra propiciação começa com o prefixo pró, é o mesmo prefixo para, ou seja, é para Deus. O objeto da propiciação é Deus. O objeto da expiação é o pecado. Ele levou embora os nossos pecados, mas na apropriação, o nosso Deus foi apaziguado, o nosso Deus foi satisfeito na sua exigência, da sua justiça. Então, propiciação é para Deus, expiação é para o pecado. E a propiciação, a gente pode ver lá em Hebreus, capítulo 8, versículo 12. Hebreus, capítulo 8, versículo 12. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia. Isso é Deus falando. E dos seus pecados jamais me lembrarei. Isso é Deus. Eu não vou me lembrar. Ele está propiciado, ele se tornou propício, ele se tornou favorável. Ele não vai se lembrar mais dos nossos pecados. Então, a questão do pecado, o significado do pecado é essa. É questão de livres da condenação, nós recebemos a expiação e a propiciação. Lá em capítulo 3 de Romanos fala sobre propiciação no seu sangue.
Irmãos, só mais um detalhe. A questão, muitas vezes, nós temos dificuldades com os nossos pecados. A Bíblia fala que nós precisamos da iluminação de Deus para que nós possamos perceber os nossos pecados, perceber as nossas trevas. Então, nós precisamos muitas vezes de luz do Senhor para perceber os nossos pecados. Muitas vezes os pecados é um conceito muito subjetivo. Para pecados, para uma pessoa, pode ser pecado, para o outro pode não ser. Para o incrédulo, para o ateu, por exemplo, não faz sentido nenhum essa questão de pecado. Mas nós temos um elemento dentro de nós que ele é muito sensível à questão do pecado. Esse elemento é um elemento celestial que foi colocado por Deus na nossa criação. Quando Deus nos criou, ele soprou para dentro de nós o fôlego da vida. E nós recebemos um espírito, nós temos espírito dentro de nós. Dentro desse espírito tem a consciência. Então, a consciência é aquele elemento dentro de nós que percebe o pecado. A palavra consciência, irmãos, ela é consciência. Ou seja, você tem uma ciência total. Esse com é total. Consciência, conhecimento total. Conhecimento total. Você tem consciência. Consciência do seu pecado, que você errou, que você falhou, que você ofendeu, né? Então, a consciência é uma faculdade do nosso espírito que nós temos que preservá-la, não deixar que ela se cauterize, deixar que ela seja sensível a Deus, né? Para que nós possamos andar retamente diante dele e não pecar contra ele. Irmãos, quem nos perdoa pecado é Deus. Deus é quem nos perdoa pecado. Mas o Senhor Jesus também, ele tem autoridade para perdoar pecados. Então, tanto o Senhor quanto Deus nos perdoa pecado. Nós ofendemos ele. Nós temos uma dívida para com ele. Nós cantamos aqui, nós oramos essa manhã sobre a nossa dívida, né? Nós éramos vendidos ao pecado. Para experimentar a redenção, nós temos que ser resgatados. Para ser resgatado, eu tenho que pagar o preço. Para pagar o preço, alguém tem que receber. Quem é que recebe esse preço? Será que nós estamos vendidos ao pecado? O pecado é de Satanás e nós deveríamos pagar o diabo o preço da redenção? Será que é assim? O que os irmãos acham? Certamente não, irmãos. Nós devíamos a justiça de Deus. Nós estamos devedores à justiça de Deus. Nós éramos devedores a Deus. Então, esse alto preço foi pago para satisfazer a justiça, a santidade e glória de Deus. Isso também tem que ficar claro para nós. Então, a base para a nossa redenção, vamos aproveitar e vamos ler um versículo, Mateus, capítulo 26, versículo 28. Aproveitando que nós estamos ao redor da mesa do Senhor, vamos pegar Mateus, capítulo 26, versículo 28. Antes desse versículo, irmãos, eu gostaria de voltar a um outro versículo. Marcos, desculpa, irmãos, vamos ler primeiro Marcos, capítulo 10, versículo 45. Nós estamos falando aqui de redenção, de recompra, de resgate, e nós estamos falando que nós éramos escravos do pecado, vendidos ao pecado, distantes de Deus, inimigos de Deus. Lá no versículo 45 de Marcos, do capítulo 10, diz qual que é a missão do Senhor. Qual que é a missão do Senhor aqui nessa terra? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o objetivo do Senhor para vinda aqui na terra. Ele veio para nos resgatar, Então, vamos agora lá em Mateus
Mateus capítulo 26, versículo 28. Vamos ler só o 28. Não, 27 e 28. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão. Em muitas outras traduções, na maioria das outras traduções, essa palavra remissão é traduzida como perdão. Então, vamos mudar para perdão também. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Então, o sangue do Senhor Jesus, derramado ali na cruz do Calvário, que é para perdão dos pecados, é a base para Deus nos perdoar. A base, a única base que Deus tem para nos perdoar é o sangue derramado de Jesus. Essa é a base. Mas qual é a maneira de nós recebermos o perdão? Hoje, não sei se tem alguém aqui que ainda não conhece o Senhor, ainda não tem uma experiência com o Senhor. Então, eu preciso de dizer qual é a maneira de nós recebermos o perdão dos pecados. Para isso, eu gostaria de ler com os irmãos. Vamos ler lá Lucas 24, 47. Lucas, capítulo 24, versículo 47. Aqui é o Senhor Jesus, depois da ressurreição, e já para ser ascendido aos céus, e junto com os seus discípulos, ele dá um mandamento para eles. E que em seu nome, no nome de Jesus, se pregasse arrependimento, para remissão, ou seja, para perdão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Foi isso que aconteceu. A todas as nações foi pregado o evangelho. E é necessário o arrependimento para perdão. Ou seja, para perdão tem que ter arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é voltar-se para Deus. Nós estávamos caminhando numa direção, afastando-nos de Deus, e o arrependimento é você virar 180 graus e voltar para o seu Criador, voltar para Deus. Isso é arrependimento. Somente o arrependimento? Não, precisa de mais um outro elemento. Precisa de um outro elemento que é fé. Precisamos de fé. Vamos ver Atos capítulo 10, versículo 43. Atos 10, versículo 43. Dele, Jesus, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe perdão dos pecados. Então, para receber perdão dos pecados, precisamos de crer. Para a pessoa se arrepender e crer, essas duas palavrinhas, elas dizem respeito à nossa conversão. O que é conversão? É eu me arrepender e crer. Isso se chama-se conversão. Para as pessoas arrependerem e crerem, é necessário pregar o Evangelho. E quando nós pregamos o Evangelho, o Espírito de Deus flui através de quem prega para quem está recebendo a palavra. E a quem está recebendo a palavra, ela tem uma revelação. E essa revelação, ela responde de alguma maneira. E a resposta dela é a fé. Então, uma vez que foi pregado para ela que o Senhor Jesus era Deus, ele se encarnou, viveu aqui na terra, morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para nos dar uma nova vida, a pessoa crê nessa pregação do Evangelho. Ela crê e tem fé. Então, ela
arrependida e crendo, ela é, então, perdoada dos seus pecados. O resultado do perdão. Quais são os resultados do perdão? Lá em Salmo 130, versículo 4, eu estou terminando, tá, irmãos? Salmo 130, versículo 4. Qual que é o resultado do perdão? Diz assim: contigo está o perdão, para que te temam. Contigo está o perdão, para que te temam. Irmãos, uma grande dificuldade no início da igreja cristã, a respeito da pregação do evangelho, e principalmente com respeito a Paulo tinha esses confrontos, é que ele anunciava a salvação através da fé. E os judeus tinham grande dificuldade. A fé não é suficiente para me salvar. Eu preciso de guardar a lei. Eu preciso de cumprir toda a lei de Deus. Paulo fala assim, somente a fé. Mas não precisa fazer mais nada? Não. Tudo que precisava ser feito, já foi feito. O Senhor Jesus já cumpriu toda a justiça de Deus. Ele satisfez plenamente Deus. Aí os judeus ficavam confusos, mas nós estamos acostumados com a lei. Se não tiver a lei, não tem como eu ter uma vida santa. Então, os judeus achavam que só a fé não era suficiente para dar uma vida santa para as pessoas. A fé e as pessoas iam ficar uma vida solta. Não ia ter nenhuma lei para regulá-las, né? Então, o Paulo tinha que gastar algum tempo para orientá-los e esclarecê-los que a fé em Senhor Jesus é uma coisa que ela tem um alcance muito grande. Ela nos leva a participar da morte e da ressurreição do Senhor Jesus e nos leva a ser uma nova pessoa, uma nova criatura. E vivemos em novidade de vida e cumprimos toda a lei de Deus. Então, os judeus não entendiam isso. Mas o que leva as pessoas a ter uma vida santa é o temor de Deus. Ou seja, quem nos perdoou foi o nosso Criador, foi o nosso Salvador. Ele perdoou os nossos pecados. Por isso eu devo temê-lo. Contigo está o perdão, para que sejas temido. Ou seja, agora eu temo, porque eu sei o preço que foi pago. Eu sei o trabalho do nosso Senhor. Ele desceu dos céus, morreu na cruz para pagar essa alta dívida, uma dívida eterna. Foi esse preço, por isso tem temor. A outra questão do resultado, a gente vê lá em Lucas, capítulo 7, versículo 46 e 48. Ali fala da história de uma mulher pecadora e de um fariseu, um guardador da lei. E esse homem convidou Jesus para jantar com ele, e uma mulher foi ali, levou um vaso de alabastro, e pegou aquele vaso e derramou sobre os pés de Jesus e enxugava os seus pés com seus cabelos. E o fariseu disse a Jesus, se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Aí Jesus virou para ele e perguntou, você acha que contou para ele uma história? Uma pessoa que devia muito e outra pessoa que devia pouco. E qual dos dois iria amar mais? Aí o fariseu responde, aquele a quem mais se perdoou, que vai amar mais. Vamos ler lá, Lucas, capítulo 7, versículo 46 e 48. Então Jesus disse para ele, olha, eu cheguei aqui na tua casa, versículo 45, a partir do 45. Eu cheguei aqui na tua casa, fariseu, e você não me deste óculos. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo me ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, perdoados são os seus muitos pecados. E disse a mulher, versículo 48, perdoados são os teus pecados. O que nós vemos aqui nesta manhã, através das nossas orações e ações de graças,
é esse coração de amor, cheio de gratidão para com o nosso Senhor, que perdoou os nossos pecados. Nós somos pecadores e hoje nós reconhecemos esse dom maior, o perdão de Deus. Então, o resultado é a nossa gratidão ao Senhor. Irmãos, e para terminar, o perdão é o item principal da pregação do Evangelho. É o item principal. Vamos voltar lá em Lucas 24, 47. Lucas 24, versículo 47. Esse é o item principal da pregação do Evangelho. Mesmo versículo que nós lemos agora há pouco. Que em seu nome, em nome de Jesus, se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, quando nós vamos anunciar o Evangelho, nós temos que anunciar primeiro isso, perdão dos pecados. É o principal item, o primeiro item que nós devemos anunciar às nações. Então, irmãos, era isso que eu queria compartilhar durante esse momento e que possamos ter um apreço maior para com o nosso Senhor e uma contemplação maior a respeito desse aspecto da nossa redenção. Hoje nós pertencemos a Ele, fomos comprados por alto preço. Né? Como diz lá na oração, que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso, capítulo 6 de Mateus, versículo 12, perdoa as nossas dívidas. Nossas dívidas foram perdoadas. Nossas dívidas foram pagas. Deus assumiu o prejuízo. Ele pagou alto preço. Ele assumiu o prejuízo, pagou o preço do nosso estrago, enviando o seu Filho para morrer por nós e satisfazendo toda a justiça de Deus. É um dom de Deus. É um dom de Deus. É um dom de Deus. Não tem nenhuma participação da nossa carne. Não existe vanglória nem jactância. É um dom de Deus. É um dom de Deus. Então nós temos que desfrutá-lo como um dom de Deus. É de graça, é gratuito. Foi nos dado. Então nós precisamos nessa manhã, com um coração também cheio de gratidão, agradecer ao Senhor pelo seu dom maior, que é o perdão. Né? Ele se doou, ele se deu, ele é o perdão. Amém? Senhor, nós te louvamos e nós te rendemos graças por esses momentos. Senhor, na tua presença, nós te louvamos e nós te rendemos graças pelo teu perdão, pela tua redenção. O Senhor nos redimiu, o Senhor nos comprou, hoje nós pertencemos a ti. Amém. Somos a tua igreja, Senhor, somos a tua noiva, somos o teu corpo, Senhor, somos o teu templo. Somos teus, Senhor, somos teus. Não mais pertencemos a nós. O Senhor nos perdoou a nossa dívida. Nossa dívida era eterna, não tinha como nós pagarmos. Mas o Senhor Jesus, que é homem e que é Deus, ele se encarnou e pagou essa dívida altíssima que nós tínhamos para contigo, ó Pai. O Senhor hoje, nós somos reconciliados contigo. Nós não temos mais nenhuma dívida para contigo. Senhor, nós somos amigos teus. Nós somos filhos teus. Nós somos herança tua. Senhor, nós te louvamos, nós te rendemos graças por isso. Senhor, recebe toda a nossa gratidão do nosso coração. Amém. Ainda que seja pouca, Senhor. Ainda que nós não conseguimos percebê-la de uma maneira maior. Senhor, nós gastaremos toda a eternidade, Senhor, para ver quão grande foi a tua redenção. Quão eficaz foi esse alto preço que se pagou. Senhor, muito obrigado. Nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos começar com a leitura de dois textos. O primeiro deles, a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2.
versículos 7 e 8. Segundo aos Tessalonicenses 2, versículos 7 e 8. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vida. E o segundo texto é primeira epístola de João, capítulo 2. Também 2 versículos, 18 e 19. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 18 e 19. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo tempo que tivemos juntos ao redor da Tua mesa, a lembrança, Senhor, do perdão dos nossos pecados, Senhor, a oportunidade de dizer que Tu és o Senhor, que o Senhor para sempre reinará, de que ninguém pode nos separar, Senhor, do Teu amor. Senhor, nós somos profundamente gratos a Ti, Senhor. E agora, Senhor, ao olharmos para a Tua palavra, olhamos para Ti, Senhor, pedindo a Tua condução, a direção do Senhor. Tu sabes o que cada um de nós precisa ouvir e tocar em termos de realidade espiritual nesta manhã. Pedimos que o Senhor opere todas as coisas conforme o conselho, Senhor, da Tua vontade. Amém. Senhor, para que o Senhor alcance algo para Ti mesmo nesta manhã. Amém. Senhor, nós Te bendizemos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Okay. Da última vez que falamos e consideramos o assunto do Espírito Santo, nós começamos também com a leitura de 2 textos, um de Paulo e um de Pedro. Em ambos os textos, os apóstolos já antecipavam que em algum futuro próximo, né, apareceriam falsos mestres, né, introduzindo heresias. E ele chamou a atenção, Paulo em particular disse: vigiai, pois, a todo tempo, né? Vigiai porque essas coisas vão acontecer. E aqui nós pegamos outros 2 textos, não são iguais no seu teor, mas são parecidos, porque tanto um quanto o outro mostram que Paulo e João já percebiam que havia, naquela época, já havia todo um mover, né, contrário à vontade de Deus. Paulo se refere a isso como o mistério da iniquidade, que já estava em ação, e aqui João diz que, olha, já há muitos anticristos entre nós, né? Agora, eles saíram para que ficasse manifesto que nenhum é dos nossos. E possível dentre esses, né, tivesse alguns daqueles primeiros hereges. E por que levantamos essas questões? Porque dentre as várias heresias que surgiram logo no início da história da igreja, muitas delas diziam respeito à pessoa do Espírito Santo, né? E com o passar do tempo, Deus foi restaurando essas realidades. E quando estudamos a respeito desse assunto, observamos naqueles que escreveram, naqueles que estudaram, uma preocupação muito nítida em correção, né, de situações que foram sendo criadas aí ao longo da história da igreja. Apenas um parênteses, não é o assunto de hoje, mas no livro do irmão Christian, é muito evidente a preocupação que ele tem ao longo daquele período de ministério, né, de corrigir, né, alguns dos abusos que aconteceram na década de 70, 80, 90, né, do século passado com respeito às manifestações do Espírito Santo. É muito evidente, né? Então, assim, a preocupação deles é de trazer correção à luz da palavra de Deus. Bem, então, um dos primeiros aspectos, né, eu mencionei isso e esse é o nosso ponto de partida hoje, com respeito ao estudo do Espírito Santo, é a necessidade de lembrarmos
que, assim como tantas outras doutrinas bíblicas, né, a doutrina do Espírito Santo tem uma evolução ao longo da palavra de Deus. A revelação de Deus, ela é progressiva. Né? Acho que um exemplo é suficiente para esclarecer esse ponto. Hoje, ninguém advogaria em favor, por exemplo, de poligamia, alegando que, bom, os patriarcas eram polígamos, que Davi era polígamo, né? Salomão era polígamo, e tantos outros, né? Mas por quê? Porque pela palavra de Deus, com o passar do tempo, essas coisas foram esclarecidas, né? E uma vez revelada uma realidade, nós não podemos voltar atrás, em absoluto, né? Não podemos voltar a um estágio anterior de revelação. Seria incorreto. Toda a palavra de Deus é inspirada. Não é uma questão de falta de inspiração. É uma questão de que Deus é um Deus inteligente, de propósito. Ele tem propósito em tudo que ele faz. Ele nos conhece e ele sabe como ele precisava trazer revelação, né? E essa revelação, ela atingiu seu ápice na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Havendo Deus outrora falado, né, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou no Filho, na pessoa do Filho. Então, depois desse tipo de revelação, nós não podemos voltar atrás, né? E para colocar isso de forma muito simples no que diz respeito ao estudo do Espírito Santo, me parece que muitos dos problemas, se não todos, não vou dizer todos, porque é sempre perigoso falar de todos, mas seguramente a grande maioria dos problemas está sediada nesse ponto. As pessoas lançam mão de aspectos da revelação que já não mais vigoram hoje. Por quê? Porque houve uma revelação posterior, mais plena, mais completa, e da mesma forma com que ninguém pode voltar atrás, né, e dizer assim, você é polígamo porque eles foram, nós também não podemos voltar atrás, você vou tentar fazer assim, porque assim está registrado, né? Então, isso nós precisamos ter com clareza, senão nós vamos ter dificuldades, até mesmo de interpretação, de compreensão das Escrituras. Bem, não vou apenas mencionar, os irmãos vão lembrar. Então, temos duas grandes divisões, né, que são essas divisões, né, digamos, grosso modo, são os dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas, a bem da verdade, essas divisões, elas não estão ali entre os testamentos, elas estão no dia de Pentecostes. Esse é um grande divisor de águas, que nós precisamos ter clareza. Agora, quando o Senhor disse a seus discípulos, ele prometeu o Espírito Santo, ele disse, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, o Espírito da verdade. Então, o rogarei está no futuro. Ele ainda faria isso. Não era possível o Senhor rogar ao Pai naquele momento, né? Porque ele ainda não havia sido, né, entregue pelos nossos pecados. Ele ainda precisava consumar a obra que daria a ele o direito de receber do Pai a promessa do Espírito Santo. E tendo recebido do Pai, derramar essa promessa sobre o seu corpo, né? Então ele colocou isso no futuro. E quando ele falou do Espírito Santo, ele disse, olha, o mundo não pode receber, e não o conhece, não o vê, mas vós o conheceis. E essa palavra é tão importante, porque esse conhecer é um conhecimento íntimo, né? Então é como ele dizendo, olha, esse Espírito Santo é alguma coisa para vocês experimentarem, vocês terem conhecimento íntimo com ele. Não se trata de conhecimento intelectual, de conceitos. E ele diz o seguinte, porque ele está convosco e estará em vós. Então, o presente estava assim com, mas no futuro ele diz em. Então, claramente já vemos essas duas divisões. Um período em que o Espírito está com e um período em que o Espírito estará em. Então, um deles diz respeito mas ao Antigo Testamento, outro ao Novo Testamento. Mas há subdivisões importantes. E o outro texto que usamos foi o de Gênesis capítulo 8,
É quando, no final do dilúvio, Moisés, o Noé queria saber se as águas já tinham baixado. Então, soltou uma pomba que foi, não encontrou onde pousar o pé e regressou para ele, né? Usamos essa figura de pomba é uma das primeiras figuras que a Bíblia utiliza para representar a pessoa do Espírito Santo, né? E o Novo Testamento também, logo no início do Novo Testamento, utiliza a mesma figura. Então, quando Noé soltou a pomba e ela foi, olhou, né? Estava aquela água toda, caos. Isso remete muito à cena de Gênesis capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, né? E voltou, regressou, né? Ele não tinha onde ficar, não tinha como ficar. Da última vez que Noé fez isso, a pomba foi e não mais regressou para ele. Foi para ficar. Quando o Senhor prometeu o Espírito Santo aos seus discípulos, naquele texto, né, que eu citei, que é João capítulo 14, ele diz: eu rogarei ao Pai, ele vos dará um outro Consolador para que esteja para sempre convosco. A promessa é do Espírito que viria para ficar, não para ir e vir, como era o padrão no Antigo Testamento. Okay? Mas entre essas duas cenas que encontramos em Gênesis capítulo 8, existe uma cena intermediária, que é quando a pomba foi, regressou, mas regressou com um ramo de oliveira no bico. Então, esse texto já nos dá uma ideia de que há um período de transição entre esses dois momentos, em que o Espírito Santo voltava não habitava sobre a terra, e o período em que o Espírito Santo passou a habitar, né, em nós como indivíduos e em nós como igreja. Veremos isso com mais detalhes só no futuro. Há um período intermediário que está centrado em torno da obra de redenção do Senhor. E aquele raminho de oliveira, a primeira menção na Bíblia, né, de oliveira, aponta para esse fato. Existe um período de transição e nós precisamos respeitar esse período de transição. Não é mais aquele cenário do Antigo Testamento, ainda não é o cenário definitivo dos dias da igreja, mas é um período de transição. E no texto bíblico, se praticamente corresponde aos 4 evangelhos ao livro de Atos. Então, quando vocês lerem alguma coisa a respeito do Espírito Santo, nos evangelhos e no livro de Atos, lembre-se que é período de transição, né? Então, se queremos saber como é que é a doutrina do Espírito Santo na igreja, aí nós precisamos olhar para as epístolas com muito cuidado, com muito carinho. Ok? Muito bem. Então, basicamente, essa é uma pequena revisão. Então, nós o que começaremos a fazer hoje? Olhar um pouquinho, né, das características do Espírito Santo no Antigo Testamento. Okay? Depois nós, com o tempo, olharemos, porque quando passamos ao Novo Testamento, existem vários aspectos que precisamos olhar. E no período de transição existem alguns textos que é importante que a gente entenda, né, para nós não nos confundirmos. Okay? Um dos primeiros a estudar esse assunto, digamos, de forma bem dividida, foi o Scofield, né? Eu ia falar alguma coisa dele hoje, mas vou deixar isso para o futuro, né? E ele dividiu o estudo dele em períodos. Eu vou só mencionar, nós vamos gastar tempo só com o primeiro desses itens, mas olha como que ele dividiu. Ele disse assim, então, antes da encarnação, um período, encarnação do Senhor, claro, né? Aí diz assim, a relação do Espírito Santo com a pessoa de Cristo, desde a encarnação ao dia de Pentecostes. Então, esse é um outro período que nós vamos olhar com cuidado dele, né? O Scofield. Depois, de Pentecoste até a inclusão dos gentios. Ou seja, Atos 2 até Atos 10. Então, ele diz, olha, esse é um período especial, em que a igreja era formada essencialmente só de judeus, mas daqui a pouco entra os gentios também. E ele entende que cada uma dessas etapas, né, Deus lidou
de uma forma específica no que diz respeito ao Espírito Santo. Por que o Espírito Santo? Porque ele é o agente operador, executor da vontade de Deus em nós e entre nós, desde Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. O Espírito Santo, ele pairava, né, sobre as águas. Depois, a partir desse ponto, torna-se o Espírito Santo em seu ofício atual, revelado nas epístolas. E ele ainda põe um quinto, né, que ele não entra muito em detalhes, que é o Espírito Santo visto de forma profética. Qual será o papel do Espírito Santo? O mover do Espírito Santo, né, no período do reino, no período da eternidade futura. Então, pronto. Eu vou mencionar algumas observações que ele fez, e aí vamos olhar alguns textos que dizem respeito a esse antes da encarnação, e possivelmente é tudo que a gente consiga fazer hoje. Então, ele fez a seguinte observação importante, né? Ele começou, a primeira frase do livro dele, que eu li há 15 dias atrás, é que, na observação dele, nos últimos 80 anos, depois que ele estava até onde ele estava escrevendo, ele diz que nunca se havia escrito tanto a respeito do Espírito Santo, desde a formação da imprensa, a criação da imprensa, como naquelas últimas décadas. Então, assim, o volume de coisas que foram escritas no século XIX foi muito grande. E aí ele diz assim, a despeito do muito que foi escrito no século XIX, Scofield aponta os seguintes problemas. Muitos interpretam as escrituras com base em sua experiência. Isso é um fato. E isso é perigoso. Porque a nossa experiência, ela é não confiável. Nossas experiências são muito misturadas, né? Misturadas com nossos sentimentos, misturadas com os nossos contextos, né? A palavra de Deus é a única regra, a única coisa firme. Depois, havia recomendações de práticas para receber o Espírito Santo, ou o batismo do Espírito Santo. Isso já no século XIX. Né? Isso se intensificou muito na década de 80 aqui no Brasil, 70, 80, 90. Depois, muitos dos escritores não levaram em conta o descortinar progressivo da doutrina sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. Muitos deles esquecem de que os apóstolos começaram como judeus antes de se tornarem pilares da igreja primitiva. Então, com essa justificativa, ele apresenta seus cinco divisões. O irmão Campbell Morgan apresenta várias outras divisões, muitas delas coincidem. O irmão Campbell Morgan ele começa antes da queda. Como que era a interação do Espírito Santo com o homem antes da queda. Aí depois ele pega ele subdivide em mais trechos, mas isso não é relevante para nós hoje. Então, basicamente, o que eu gostaria de ver com os irmãos? Vamos ver algumas coisas que dizem respeito ao mover e operar do Espírito Santo no Antigo Testamento. Ou seja, nesse período, né, que os Scofield chama assim de até a encarnação. Então, vamos ler textos juntos agora. Okay? Eu vou pular os textos que dizem respeito à criação, porque nós lemos esses textos da última vez que estivemos juntos. Curiosamente, né, o livro de Jó fala muito mais da criação do que o livro de Gênesis. E é tão impressionante ver quanta menção há ao Espírito Santo no livro de Jó. Né? Mas ali o que ele fala é do vento. Né? Tá? A importância da gente entender quais são os símbolos utilizados nas Escrituras para se referir ao Espírito Santo. Vamos, o primeiro texto, Gênesis capítulo 6. Esse é um texto de interpretação difícil, mas algumas coisas a gente já pode aproveitar e inferir, mesmo sem entrarmos em detalhes. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra,
e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então, disse o Senhor. Então, existe um cenário aqui que não estava exatamente dentro do propósito de Deus. Então, como resposta a isso, Deus disse o seguinte: o meu espírito não agirá para sempre no homem. Então, de pronto, a inferência é que o Espírito Santo já agia no homem. Sempre agiu. O como que ele agia é que talvez foi mudando de forma progressiva ao longo das Escrituras, né? O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Aqui, Deus colocou um limite muito, vamos colocar, relativamente pequeno, né, aos dias da nossa carne. E graças a Deus por isso, irmãos. Quem quer passar muito tempo vivendo na carne, né, lutando contra o pecado, etc., é como se Deus dissesse: olha, um dia vocês vão ficar livres disso tudo. Mas o que ele disse aqui também é o seguinte, que o Espírito dele não ia, né, fazer isso para sempre, né? Não seria necessário. Hoje sabemos o porquê não é necessário. Porque quando nós partimos para o Senhor, né, ou quando o Senhor nos chamar, estaremos livres da presença do pecado. Mas aqui os irmãos perceberam que há esse contraste já de pronto em Gênesis capítulo 6. O homem carnal e o espírito, né, que diz assim, ele não agirá para sempre nesse homem. Como? Contrapondo-se ao aspecto da carne do homem. E aqui nós temos um prenúncio, né, daquele princípio que temos em Gálatas, que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito, né? Então vemos como que aqui tem a sementinha, aquilo foi avançando, crescendo, e ao chegar no livro de Gálatas, então houve esse descortinar pleno, né, dessa luta que existe entre o espírito e a carne. Okay? Bem, próximo, e aqui também vamos aproveitar para vermos algo que no Antigo Testamento já aparece de forma muito clara. Esse é apenas um dos alguns versículos, que talvez leremos outros, não sei se hoje, mas vamos começar com esse. Provérbios capítulo 20. Provérbios capítulo 20, versículo 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Esse texto não fala do Espírito Santo. Ele fala do espírito do homem, né? Essa palavra espírito não é a palavra ruar, é a palavra chamar. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando descreve a formação do homem, diz que Deus formou do pó da terra, né, o homem e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Ali o fôlego é essa palavra aqui. Então esse fôlego, esse ar, esse movimento concedeu ao ser humano, né, se tornar uma alma vivente. E ele teve seu espírito. Quando ele recebeu um espírito ativo, um espírito vivo, totalmente incipiente. Era um espírito que precisava desenvolver. E a função dele no jardim e a comunhão dele com Deus era precisamente para isso, para que seu espírito desenvolvesse, né? A sua alma também precisava aprender a estar sujeita ao Espírito. Ele teria que ser um homem espiritual, porque esse é o plano de Deus, o propósito de Deus para todo mundo, ser um ser espiritual, né? Mas o pecado entrou na jogada e sabemos exatamente o que ocorreu. Mas aqui é importante nós observarmos isso, né? O espírito do homem está claramente colocado diferente do espírito de Deus. E o espírito do homem é aquilo, né, que diz aqui, é a lâmpada do Senhor, é a porta.
né? É a janela que existe para o Senhor interagir com o homem e o homem com o Senhor. Por isso, quando o nosso espírito morre por causa do pecado, é como se essa janela se fechasse. E aí pronto, Deus deixou de ser alguém com quem temos comunhão, passa a ser, no melhor dos casos, um conceito, né? Aí o homem natural pensa em Deus desse jeito. Até os que creem em Deus. É um conceito, não é uma pessoa com quem tem convívio. Por quê? Porque o seu espírito, essa janela, essa porta está fechada. O órgão necessário para interagir e ter ciência da pessoa de Deus não está mais ativo, né? Diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. O irmão falava da consciência. Consciência é parte do espírito do homem. É por isso que ela esquadrinha. Ela rebusca as coisas lá dentro. Ela tem essa capacidade de trazer isso para nós. Então, aqui já temos uma distinção importante que aparece em vários outros textos. Já quis antecipar esse ponto aqui. Então, agora vamos entendendo que existem os dois aspectos. Existe o Espírito de Deus, existe o Espírito do homem. Okay? E o Espírito do homem, obviamente, está dentro do homem, parte do homem. Agora, vejamos como que o Espírito de Deus se moveu em alguns exemplos no Antigo Testamento. O primeiro exemplo é Êxodo capítulo, vamos ler 35, Êxodo capítulo 35. A partir do versículo 30, o contexto é a construção do tabernáculo. Êxodo 35, 30, disse Moisés aos filhos de Israel, eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Chamou pelo nome, então é uma coisa pessoal. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para a lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhe pôs o coração para ensinar a ele e a Aoliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofa azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra, elaborar desenhos. Olha que curioso, Deus, pelo seu Espírito, capacitou essas pessoas para tarefas que eles precisavam fazer. Tarefas que podem parecer triviais, mas não são. Principalmente diziam respeito à construção do tabernáculo, que precisava ser alguma coisa perfeita, porque ela reflete, né, em figura, pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Então é como se Deus dissesse assim, aqui eu vou garantir sucesso. Como é que Deus garante sucesso? Ele move pelo seu Espírito. O seu Espírito capacita. O seu Espírito, né? E ele dá inteligência, ele dá habilidades, né? Se você precisa de habilidade para sua profissão, qualquer que seja, o Espírito Santo que pode fazer isso. Ele quer fazer isso. E é o nosso privilégio pedir ajuda do Espírito Santo. Claro que quando a gente pensa no Espírito Santo, as primeiras coisas que a gente imagina são questões espirituais e amém, tem que ser mesmo. Mas a nossa vida, no dia a dia, está espiritualmente cheio de coisas naturais, né? Ou naturalmente cheio de coisas espirituais. Para todas elas, precisamos da ajuda do Espírito Santo. Os irmãos lembram lá em Atos capítulo 6, quando teve aquele problema de servir as mesas, né? Então, houve aquele arranjo, encurtando a história. Pedro disse assim, buscai entre vós, escolhi entre vós, homens cheios de Espírito, para servir as mesas. Precisamos, irmãos. Não há nada que a gente possa dispensar, se queremos ser verdadeiramente espirituais. Para nada nós podemos dispensar o Espírito Santo. Então, assim, para isso eu não preciso, né? Vamos supor hipoteticamente só, que esse mancebo resolvesse jogar bola de novo. Ele não vai fazer isso, mas vamos supor.
ele precisa do Espírito Santo para jogar a bola direito, né? E para se portar corretamente na quadra. Até nisso, irmão. Até nisso. Às vezes a gente acha estranho isso, mas isso mostra o quão independentes nós nos tornamos. Não é nada que nós possamos ou devamos dizer, não, isso aqui deixa comigo. Nós precisamos do Espírito Santo. E aqui nós temos um exemplo muito bonito, né, nesse período de formação e construção do tabernáculo. Outro aspecto interessante, Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Aqui foi aquele momento em que Moisés achou a carga dele muito pesada, né? E chegou para Deus e falou assim, está difícil fazer isso sozinho, né? Então, escolheram 70 pessoas, 70 homens, anciãos. Esse foi o início, né, daquele conselho de anciãos que encontramos no Novo Testamento, o Sinédrio. Bem, mas olha só como que a coisa é colocada aqui. Vejamos os versículos que eu separei aqui. Vamos a partir do versículo 25. Então o Senhor, Números capítulo 11, a partir do versículo 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e, tirando do Espírito que estava sobre ele, falando de Moisés, e o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse, Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Tem vários aspectos aqui. Agora, por exemplo, em nenhum lugar do Novo Testamento nós lemos esse tipo de linguagem, ou seja, Deus tirou o Espírito daqui para colocá-lo. Deus não dá seu Espírito por medida. Mas nesse momento existia esse, né? Tirou de Moisés, colocou aqui, eles receberam, profetizaram em consequência disso. Outros 2 estavam profetizando. Ah, mas não eram dos 70. Irmãos, o vento sopra onde quer. Ele sopra onde ele é soberano. Ele move como, quando e por meio de quem ele desejar, né? E Moisés teve a postura correta de falar assim, não, deixa, né? Muito bem, então essa questão de tirar e colocar, receber o Espírito, tirar o Espírito, é algo que nós encontramos somente no Antigo Testamento, e era fato mesmo. Exemplo disso, agora na pessoa de Saul. Vamos ao primeiro Samuel, primeiro livro de Samuel. Eu não vou passar de 11h30, tá, irmãos? Fiquem tranquilos. Estou de olho no relógio. Aliás, ele está de olho em mim, tá? Não está olhando para mim. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Olha um exemplo aqui. Primeiro livro de Samuel, 16, 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Irmãos, esse tipo de linguagem não encontramos no Novo Testamento. Quando o Senhor disse que rogaria ao Pai para o Espírito para estar para sempre convosco, era precisamente para descartar essa possibilidade. Isso aqui, que era um modo de operar do Espírito no Antigo Testamento, deixou de ser uma possibilidade no Novo Testamento. Porque o Senhor pediu ao Pai que fosse assim, né? Muito bem. Vamos ver um texto conhecido, oração de Davi, Salmo 51. É uma daqueles salmos de penitência de Davi. Depois de ter pecado,
adultério com Batseba. Imagina o coração de Davi, estava um lixo, com razão, mas ele se arrependeu, né? E o profeta Natan já disse para ele, falou, olha, Deus te perdoa o pecado, mas esse filho que vem aí, ele vai morrer, né? Consequência do pecado, ela existe mesmo com o pecado perdoado. Vamos lá. E nesse contexto ele escreveu 2 salmos, o 32 e o 51, possivelmente outros, né? Mas esses com certeza. E no versículo 11 do capítulo 51, ele escreveu assim: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Nem me retires o teu Santo Espírito. Nenhum dos escritores das epístolas dos apóstolos oraram ou ensinaram a orar dessa maneira. Isso não é uma possibilidade mais, mas era uma possibilidade sim à época. E os estudiosos dizem que possivelmente Davi lembrava do que havia acontecido com Saul, porque ele estava na presença de Saul. O Espírito de Deus saía de Saul, aí ele era acometido por espírito maligno, e era Davi quem precisava com a harpa apaziguar, né? Acalmar aquela ânsia, aquela opressão de Saul. Então ele viveu isso, ele viu, ele constatou com seus olhos, e possivelmente lembrando desses fatos, ele pedia a Deus, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito. Mas, irmãos, qual que é o ponto aqui? Nós não podemos orar dessa maneira, não devemos orar dessa maneira. Não nos cabe mais orar dessa maneira, né? Então, não sei se você imagina que isso seja uma possibilidade. Essa possibilidade não existe. Existem outros problemas, mas essa não. Então, nós precisamos ter clareza. Então, mas está na Bíblia. Sim, mas onde que está na Bíblia? Está nessa fase, na fase do Antigo Testamento. Ok. Deixa eu ver o que mais que eu quero mencionar para os irmãos. Então, só mais um texto, depois vamos tratar de outros no futuro. Agora, no Novo Testamento, mais um texto que aponta para o Antigo Testamento, né? E com esse nós vamos encerrar. É a primeira epístola de Pedro. Pedro aqui está se referindo aos profetas do Antigo Testamento. E ele coloca isso de forma muito, muito bonita. Capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 11 e 12. Aliás, vamos começar do 10. 1 Pedro 1,10. Foi a respeito desta salvação, ele vinha falando da salvação, que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. Então, parênteses. Eles tinham o Espírito de Cristo. Naquele momento da profecia, pelo menos, eles tinham. Não estava proibido ter o Espírito Santo no Antigo Testamento. Só não era o Espírito de habitação. Ele não havia vindo para ficar. Ele podia estar lá, mas ele podia ir embora, né? Se Davi disse, não me retire o teu Espírito, é porque ele tinha consciência de que ele tinha o Espírito de Deus. Mas ele também sabia que ele podia ser retirado, né? E a outra coisa que não acontece em absoluto no Antigo Testamento é o Espírito Santo habitando em Israel enquanto povo, assim como ele habita na igreja enquanto corpo de Cristo. Isso não tem paralelo no Antigo Testamento. Mas o Espírito Santo habitando em indivíduos, pelo menos de forma específica, em alguns momentos, isso nós encontramos, sim. Isso não está proibido, não, né? Então, aqui diz que o Espírito de Cristo, é interessante que ele menciona o Espírito de Cristo, referindo-se ao Antigo Testamento. Já era o Espírito Santo, já era o Espírito de Cristo. Cristo já existia. Mas ele não havia sido encarnado. Fato, mas ele, para sempre, é a segunda pessoa da divindade, né? E aí diz o seguinte,
indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho. Ou seja, ao dar o testemunho, ao profetizar, o Espírito de Cristo estava neles, inspirando. Por isso que a profecia, na palavra de Deus, é inspirada. E ele dava testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. Depois termina esse texto dizendo: a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. O Espírito Santo estava com aqueles profetas e depois o Espírito Santo se moveu naqueles que pregaram o Evangelho para essas pessoas a quem Pedro estava falando. Então vemos o operar do Espírito Santo o tempo todo, né? Mas ele tinha um padrão de fazer as coisas no Antigo Testamento que não é o mesmo de agora. Ainda é o executor da vontade de Deus. O objetivo dele ainda é alcançar a vontade de Deus. E, em particular, no período da igreja, é glorificar a Cristo. O Senhor disse: Ele me glorificará. Né? Esse é, irmãos, sem qualquer sombra de dúvida, né? Essa é a primeira função do Espírito Santo, glorificar a pessoa de Cristo. Se alguém alega ser movido pelo Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo, mas você não percebe que a glória é para o Senhor Jesus, que os holofotes estão apontados na pessoa do Senhor Jesus, então pode desconfiar. O Espírito Santo jamais aponta os holofotes para si. Muito menos para nós. Nem tampouco para os dons que ele concede. É sempre para o Senhor Jesus. Esse é um critério importante, né, de sempre utilizarmos. Será que é o Espírito? Será que não? O Senhor Jesus Cristo está sendo glorificado? Ele que está sendo visto? Ou parece que ele caiu para segundo plano? Se for isso, irmãos, pode saber, não é o Espírito, porque ele me glorificará. E essa é a razão pela qual o Senhor terá toda a glória, porque essa obra é realizada pelo Espírito Santo. E nós nos colocamos à disposição dele, porque nós queremos ser instrumentos de glorificação da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos parar por aqui, né? Depois eu vejo como é que eu volto nos outros aspectos que eu mencionaria hoje, mas isso é um problema para o futuro próximo, né? Então, que o Senhor fale no nosso coração, né? Ah, não, sim, você não tem dúvida. Existem vários períodos, Rodrigo, vários períodos. Mas o ponto de hoje é o seguinte: nós não precisamos ter medo, né, de termos o Espírito removido de nós, né? Então, assim como, por exemplo, no Antigo Testamento, o encher do Espírito não era exatamente, né, digamos, o encorajamento, no Novo Testamento passou a ser: enchei-vos do Espírito, né? Muito bem. Ou seja, temos o Espírito, mas podemos não ser cheios do Espírito, né? Temos o Espírito, mas podemos resistir ao Espírito. Podemos entristecer o Espírito. Então, tudo isso está por vir. Okay? Senhor, nós somos gratos a Ti porque, pela Tua obra, nós recebemos esse altíssimo privilégio. Ó Senhor, de sermos templo do Espírito Santo. Senhor, nossa mente é limitada demais para percebermos o que isso significa. Mas precisamos da Tua ajuda para entendermos, recebermos isso, Senhor, com gratidão. Senhor, e caminharmos de forma digna e condigna com essa realidade. Senhor, que não sejamos uma contradição àquilo que o Senhor tem determinado para nós como indivíduos e para nós como igreja. Senhor, nós somos gratos a Ti por esses momentos, pedimos que o Senhor confirme a Tua palavra em cada um de nós. Tu sabes o que precisamos, Senhor. Encoraja-nos, atrai-nos. Senhor, abençoa-nos no resto desse dia e na semana que tem início agora.
Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém.